Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou continuar contando um relato para vocês, que é a aparição de uma mulher, agora parte 2. Ok? Quem não viu a parte 1, vou deixar aqui nos cards, tá? Para você, antes de ver esse daqui, ver lá o que se passa na parte 1, para então continuar a história. Beleza? Bora então para essa continuação? Então, ele estava num quarto, ele precisava conversar com um amigo, por chamada de vídeo, e decidiu ir para um cômodo da casa dele, para um quarto onde tinha menos movimento, ninguém ia entrar, afinal ninguém gostava daquele quarto, né? Coisas aconteciam ali, mas ele estava de boa, conversando com um amigo, já era 1h da manhã, nem estava sentindo medo, mas atrás dele havia um banheiro sem porta e todo escuro. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ele disse assim, ó: confesso que antes do ocorrido nem me passou pela cabeça sentir medo, pois eu estava tão à vontade no celular que era como se a companhia do Gabriel, o amigo dele, fosse física ali para mim. Ana, conversa vai, conversa vem, quando de repente eu e Gabriel tivemos o seguinte diálogo. Tá, nomes fictícios, só lembrando aqui. Deixa eu ver. O Gabriel disse pra mim sorrindo: olha, Clarice! Oi, Clarice! Manda um beijo pra Clarice, fulano. Faz tempo que eu não vejo ela. O Gabriel disse isso sorrindo. E aí eu virei tipo: como assim, seu louco? Para de graça! A minha mãe já tá dormindo. Ela dorme com a minha avó em outro quarto. Só tá eu aqui. E eu disse isso assim, rindo de nervoso e confuso, claro. E aí ele falou: fulano, para. Acabei de ver ela passando lá atrás, dentro do banheiro. Chama ela, deixa eu falar com ela. Ele retrucou, parecendo até um pouco sem graça. E aí eu falei: Gabriel, eu tô falando sério. Eu tô sozinho no quarto. A minha mãe tá dormindo, aliás, todo mundo tá dormindo. Não tem ninguém aqui além de mim. E aí ele disse: fulano, você tá falando sério mesmo? Para de brincar comigo. E aí ele, tipo, forçou a risada, né? Começa com aquela risada de nervoso. Oh, meu Deus do céu. E eu falei: eu tô falando sério, Gabriel, você tá me assustando. Eu disse isso já me levantando, pegando meu celular e encarando aquele escuro do banheiro sem porta. Ana, a partir do momento que eu me levantei e encarei o banheiro escuro, eu senti algo estranho. Era como se uma energia pesada e que me causava calafrios pairasse no ar. Aliás, como eu disse acima, eu sou super sensitivo. Simplesmente ouço e sinto quando há algo de errado em uma pessoa ou ambiente. É quase como um estado de espírito. Eu simplesmente sinto em toda a extensão do meu ser. Naquele momento, o meu corpo inteiro esfriou. Os meus braços ficaram completamente arrepiados e o meu coração apertou tão forte que eu pensei que eu fosse morrer ali mesmo. Gabriel então continuou a falar. Se não era sua mãe, então quem era? Eu vi. Uma mulher acabou de passar lá dentro do banheiro. Ela trajava um vestido branco e estava com os cabelos bem jogados assim na frente do rosto. Mas ela tinha os cabelos bem escuros. Ele dizia isso assustado, né? E eu falei: você sabe que a minha mãe é loira há muito tempo, então não faz sentido nenhum ser ela. Retruquei, ainda olhando pro escuro no banheiro, completamente paralisado ali, né? E aí ele respondeu: eu sei lá, tinha uma mulher aí. Na minha cabeça eu só pensei que poderia ser sua mãe. Nem sequer pensei que não fazia sentido algum, já que a sua mãe é loira, né? Ai, Gabriel, chega, eu disse. Chega. Se você tá tentando me pregar uma peça pra me assustar, parabéns, você conseguiu, eu já tô apavorado. Olha, Ana, na minha cabeça só poderia ser isso. O Gabriel tava me pregando uma peça e a qualquer momento ele ia rir, me chamar de bobo assustado e rir de forma escandalosa na minha cara. Porém, o fato a seguir, sem sombra de dúvidas, não evidencia isso. Cara, não é brincadeira. O Gabriel começou a chorar compulsivamente na chamada de vídeo. Ele literalmente chorava, feito uma criança com medo do escuro. Ele soluçava e parecia completamente histérico. Cara, eu vou desligar. Eu tô com medo. Me desculpa pela crise. E ele então encerrou a nossa ligação.
Cara leitora e assombrados, naquele ponto da história eu estava mais do que aterrorizado. A crise de choro do Gabriel, em conjunto com a estranha sensação que percorria o meu corpo, só confirmava tudo. Algo esteve ali. Algo sem carne e osso. Algo em espírito? Bom, eu simplesmente não sei. Porém, o que sei é que não era algo novo. Era algo que residia ali. Era algo que se entranhava naquela casa há muitos anos. Provavelmente era algo que a minha mãe já havia visto há 11 anos antes desse ocorrido. Agora vamos para julho de 2010, passado. Os fatos a seguir serão narrados sob a minha perspectiva da linha temporal em questão, assim como também pelos fatos narrados pela minha mãe e minha tia na época, uma vez que eu me fazia presente no ocorrido. Mesmo aos 8 ou 7 anos de idade, eu não lembro precisamente, mas eu lembro dessa história com muita nitidez na minha mente. Era julho de 2010, ou seja, férias. Eu e minha família viajamos da capital do nosso estado para um interior, no qual os meus avós, pais da minha mãe e da minha tia, residiam. As nossas férias no interior eram sempre incríveis. Nós nos divertíamos muito e sempre tentávamos ao máximo aproveitar cada momento da nossa estadia ali. Inclusive, que saudade daqueles tempos. Tempos que não voltam mais, né? Porém, permanecem sempre muito vívidos no meu coração. Enfim, era tudo muito incrível, como dito acima, até uma fatídica noite das tais férias de verão. Férias de inverno, né? No caso, era julho. Na noite em questão, a minha mãe, Clarice, e minha tia Silvia estavam na sala da minha avó, ambas sentadas e papeando muito e jogando conversa fora. Era noite, por volta das 9 da noite, e já fazia algumas horas desde quando nós tínhamos acabado de chegar da praia. A minha tia Silvia estava sentada de costas para a grande e única janela que havia na sala da casa dos meus avós, e a minha mãe estava sentada de frente, tanto para minha tia quanto para a janela, porém do outro lado da sala. Minha mãe conta que lembra claramente da minha tia sentada de costas para a tal janela e de como a paisagem atrás dela estava completamente escura, já que fora da janela havia o lado da casa da minha avó, que havia muitas plantas, era escuro. Esse lado é conhecido como chagão, ou seja, um lado externo da casa. Chagão? Bom, não sei. Nesse sentido, vale ressaltar que na época o bairro era um bairro bem recente na cidade. Logo, não havia tantos moradores quanto há hoje. Às 9 da noite já não havia mais ninguém na rua. Só se ouvia o barulho de grilos cantando e dos cachorros latindo. Assim, no silêncio da escura noite, minha mãe viu algo que jamais esqueceu. Atrás da minha tia, que continuava sentada em uma cadeira encostada na parede de costas para a janela, a minha mãe conta que viu passar uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era uma mulher estranha. Ela usava uma roupa branca. Seus cabelos estavam jogados sobre o rosto e ela passou silenciosa e rápida. Inicialmente, minha mãe contou que pensou que fosse alguém que estava passando por ali. Porém, segundos depois, acredito que ela tenha caído na real. Como que uma mulher poderia simplesmente estar passando ali no terreno, com toda aquela escuridão que se fazia presente lá fora? Ademais, considerando que na casa da minha avó tinha o cão mais bravo da vizinhança, esse que simplesmente avançava em quem se atrevesse a pisar sequer na calçada da frente da casa, né? Como então diabos aquela mulher estava ali, simplesmente andando do lado da casa? A essa altura, o cachorro, chamado Sombra, já teria feito uma algazarra e provavelmente teria mordido a mulher. No entanto, não foi o que aconteceu. Ana segue o seguinte diálogo, né? Segue o diálogo entre minha mãe e a minha tia. Mana, não te assusta não, mas acabei de ver uma mulher sinistra passar aí no chagão da casa da mamãe. Ela passou bem atrás de ti. Disse Clarice se levantando de sua cadeira já, né? Aí Silvia levantou e decidiu olhar da janela para ver se conseguia ver a tal mulher, né? Que mulher, hein? Que mulher? Olha, ela acabou de passar aí, mas não faz sentido nenhum.
como que ela entrou e o cachorro não avançou nela? Clarice disse, indo até Silvia e também olhando pela janela. E por que tu não me disse logo? Meu Deus, realmente não faz sentido nenhum. E aí ela respondeu, né? Eu demorei para processar. Só depois que eu caí em mim e percebi que não fazia sentido nenhum. Ela era alta, estava de branco, não dava para ver o rosto, pois seu cabelo cobria totalmente o rosto. Olha, minha mãe e minha tia ficaram alguns minutos ali tentando entender o que havia acontecido e olhando para o escuro do exterior da janela. Bem corajosas, por sinal, né? Logo depois, ambas decidiram contar para os demais adultos da casa tudo o que havia acontecido. Ana, eu era criança, mas eu lembro claramente de todos conversando sobre o assunto e do burburinho que a situação causara naquela noite. Meus tios e meu avô chegaram a sair para olhar ao redor da casa, mas não havia ninguém. Não havia pegadas e nem rastros. O cachorro dormia tranquilo, como se nada de errado tivesse acontecido. Lá fora só havia escuridão e o cantar dos grilos. Que foi, Vitória? Eu quero fazer cocô. E tem muita abelha! Meu Deus, Vitória, vem aqui no banheiro aqui do lado, tudo bem? Eu quero fazer banheiro ali. Cocô. Então pede ajuda pra Pepe. Mãe, você pode pegar o sol aqui? Tá lá no seu quarto. Fecha aí que a mamãe tá terminando aqui, tá bom? Por favor. Segunda participação, né? Na parte 2 aqui tá cheio de abelha, pernilongo. Ai, tô continuando. Me perdi aqui. Eu vou começar daqui, então. Ana, eu era criança, mas lembro claramente de todos conversando sobre o assunto, né, e do burburinho que a situação causara naquela noite. Meus tios e meu avô chegaram a sair para olhar ao redor da casa, mas não havia ninguém. Não havia pegadas e nem rastros. O cachorro dormia tranquilo, como se nada de errado tivesse acontecido. Lá fora só havia escuridão e o cantar dos grilos. Quem, então, por Deus, estaria andando no escuro àquela hora da noite no interior? Aliás, posso afirmar que uma energia super pesada se instaurou na casa aquele dia. A energia era tão forte, quase que palpável, quase que visível a olho nu. No dia seguinte, outro fato super estranho ocorrera. Minha tia Silvia amanheceu super doente. Ela sentia febre, muita dor de cabeça, dores no seu corpo e também passou por momentos de queda de pressão. Além do mais, eu, fulano, filho da única pessoa que viu a tal mulher, também fiquei super doente. Lembro claramente de começar a me sentir super mal enquanto estava no quintal me esforçando o máximo para brincar, mesmo sentindo os meus olhos arderem muito por causa de uma febre que ali se iniciava. É até engraçado dizer, mas naquele momento eu estava com mais medo de ficar doente e perder toda a diversão das minhas férias. Doce inocência da infância, né? Você estava com mais medo de ficar doente do que da aparição em si. Porém, dito e feito. Eu e minha tia passamos semanas internados na clínica municipal da cidade. Ela com todos os sintomas que já listei acima e eu com pneumonia e bronquite. Resultado, fim das férias, né? Nossa, é extremamente bizarro pensar que eu e minha tia estávamos bem em um dia e no outro simplesmente fomos internados juntos. Tudo após a aparição daquela figura feminina misteriosa. Conclusão. Ana, você percebe o mesmo padrão entre os acontecimentos de 2010 e 2021? Caso não, vamos refletir juntos. Veja a lista abaixo. 1. A descrição da mulher foi a mesma dada tanto pelo Gabriel quanto pela minha mãe. 2. Em ambas as situações, havia somente 2 envolvidos. Em 2010, minha mãe e minha tia. Já em 2021, eu e Gabriel. 3. Somente um dos envolvidos conseguiu ver a tal mulher. Em 2010, foi a minha mãe. Já em 2021, foi o Gabriel. 4. O envolvido que não viu estava de costas para o local que a mulher apareceu. Em 2010, minha tia estava de costas para a janela. Já em 2021, eu estava de costas para o banheiro. 5. O lugar é o mesmo, ou seja, a casa da minha avó. 6. A escuridão era algo que se fazia presente em ambos os lugares que a mulher passou. 7.
O mesmo ar pesado que a mulher deixava era visível. Em ambos os anos eu senti, porém em 2021 com certeza foi algo mais forte. Cara leitora, em 2010 nós não morávamos aqui no interior, só nos mudamos anos depois, menos a minha tia, essa até hoje reside na capital. Por isso que em 2021, eu com os meus 19 anos e já morando aqui no lugar que eu só costumava passar férias, acabei por fim vivenciando o mesmo que a minha mãe e a minha tia 11 anos atrás. Lembro-me que após o Gabriel ter desligado a chamada de vídeo, eu continuei paralisado, olhando para o escuro do banheiro. Enfim, já vi filmes de terror o suficiente para saber que a pior burrice do mundo é ir atrás daquilo que mais te assusta, né? Porém, Ana, aquilo não era um filme de terror. Era a minha vida. Era real. Engoli seco e fui caminhando cautelosamente para perto do banheiro. A cada passo que eu dava, eu sentia como se o meu coração fosse explodir de tanto nervosismo e medo. Fui me aproximando, ficando cada vez mais próximo do bendito banheiro, até que num súbito momento de medo, entrei sorrateiramente no banheiro, acendi as luzes e puxei a cortina que bloqueava a água do chuveiro. Respirei fundo e ainda sentindo aquela sensação ruim de que algo ainda estava ali, saí do quarto e o tranquei com as luzes acesas. Ao fazer isso, me sentei na sala, a mesma sala que 11 anos antes minha mãe e minha tia haviam experienciado o fato narrado em 2010 e por fim decidi que eu ia ligar para o Gabriel. Ele me atendeu e estava mais calmo, porém ainda parecia super assustado. O mesmo mais uma vez me relatou o que havia visto e por fim disse que ia tentar dormir e que era melhor eu fazer o mesmo. Ele desejou que Deus me abençoasse e eu desejei o mesmo. Encerramos mais uma ligação e eu decidi naquela noite que eu iria dormir com a minha mãe e a minha avó, pois eu estava com uma sensação tão ruim dentro de mim que estava me apavorando. Era como se realmente alguém estivesse ali junto de mim, me seguindo, e tal qual minha mãe fazia, resolvi me refugiar com ela no quarto da minha querida avó. Crianças em casa e a gente tentando trabalhar. Vitório, o que foi? Espera um pouquinho, a mãe já vai. Na manhã seguinte, por mensagem, Gabriel me relatou que quase não conseguiu dormir, que inclusive se sentiu observado a noite toda dentro do seu quarto. Ele também relatou ter tido pesadelos horríveis com a mesma mulher que ele viu dentro do banheiro. Porém, o mesmo nunca entrou em detalhes sobre tais pesadelos. Percebi que ele não se sentia confortável para abordar o que havia acontecido conosco a noite passada. Uma observação aqui. Nesse exato momento, às 6h44 da noite do dia 27 de maio de 2023, escrevi o relato em dias diferentes. Enquanto escrevo na cozinha da minha avó, na mesma casa dos acontecidos, a luz está fraca, como se quisesse apagar. Eu estou ouvindo os mesmos barulhos de grilos. Eu estou sentindo a mesma escuridão. Talvez ela estivesse se aproximando neste momento. Ela falou, tá escrevendo de mim? Você está escrevendo de mim? Então, peraí. Meses depois, em novembro de 2021, um outro amigo, que aqui vou chamar de Peter, veio para minha casa comigo após termos ido para uma festa juntos. Chegamos de manhã em casa, ficamos tomando café e conversando. Peter era de família de praticantes de religiões de matriz africana e sempre me dizia que durante muito tempo também foi praticante. Ou seja, o mesmo provavelmente tinha muito conhecimento. Ana, naquela manhã tivemos o seguinte diálogo. Peter, às vezes eu sinto que há uma força maior que ronda essa casa. Eu tô farto disso. Eu disse bebericando o meu café e ele falou, há uma força sim. E essa força é feminina. Eu sinto todas as vezes que eu venho na sua casa, disse ele. Ana, nunca contei para ele sobre o que me ocorrera em fevereiro de 2021. E mesmo depois das afirmações dele, também optei por não contar. Isso é, ele sentia uma força na minha casa e não era qualquer força. Era uma força feminina. Portanto, estariam conectadas as histórias de 2010 e 2021? Bom, só Deus sabe.
mas que são muitas coincidências, com certeza são. A vida, cara leitora e caros assombrados, é um eterno mistério. Ana, mais uma vez, muita luz e amor para você, para o Matheus, para os bebês e para os pets. Ah, e para os assombrados também. Espero que a leitura tenha sido de fácil compreensão. Juro que me esforcei muito para escrever um bom texto. Espero que você conte mais esse relato. Será uma grande honra. Pode ter certeza que mais uma vez irei surtar. Ah, e para finalizar, vou parafrasear uma famosa frase sua ao final de cada relato. Beijos e até o próximo relato. Fui! Um beijo pra você, muito obrigada. Pra mim tá muito claro que se trata da mesma aparição. Poxa, apareceu do mesmo jeito, tem a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma energia, o negócio lá. E depois agora vem o amigo e confirma, fala que tem uma energia forte feminina. Basta saber o que tá fazendo lá, quem é, por que tá lá. Eu já vou... Enfim, tem uma criança precisando ser limpa no banheiro. E eu vou precisar encerrar, senão ele não vai parar de gritar pra limpar o bubu. Então, é isso, pessoal. Deixa a opinião de vocês, tá? O que vocês acham desse causo? Deixa a opinião, sempre com respeito, por favor. E se já aconteceu algo parecido com vocês, conta aí pra gente, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!